Ô daí, Helman. Minha rapaziada, chegou esse momento da temporada que eu elogio o treinador do Atlético de forma constante, mas é merecido, né? O técnico Odair Helman, ele toma uma decisão muito bem tomada, muito bem definida, que é a saída do Leozinho do time titular do Atlético para esse confronto contra a equipe da Ferroviária e o retorno do Patrick. Eu vou explicar pra vocês o que eu acho que faz sentido. Primeiro, de você ter o Patrick novamente no time titular, mas mais do que isso, acho que faz sentido de forma geral você ter a possibilidade de ter o Leozinho como uma alternativa no segundo tempo, beleza? Vou pedir pra deixar o like, se inscrever no canal. E eu quero começar a falar sobre o meio-campo que se forma com a presença do Patrick junto de Filipinho e junto de Bruno Zapelli. É um meio-campo que se torna equilibrado. É um meio-campo que se torna competitivo. E é por isso que o Patrick volta ao time titular. Porque o Odair espera um jogo de muita primeira bola, muita segunda bola, de pressão. A gente fez um vídeo ontem falando que os últimos 5 jogos que o Atlético consegue uma invencibilidade, 2 empates e 3 vitórias, o Atlético ele não perde em recuperação de bola no campo do adversário para nenhum time. Então isso acaba virando uma característica da equipe muito forte. E aí a gente volta, por exemplo, pro jogo contra o Goiás. No jogo contra o Goiás, o que aconteceu? A presença do Patrick pressionando ali a zaga do Goiás fez o Atlético recuperar a bola no lance do gol. Então você tem um meio-campo mais sólido para tentar recuperar essa bola o mais rápido possível, ter volume e, óbvio, entregar essa bola no pé de quem pode desequilibrar, que é o Bruno Zapelli. Então eu acho que o retorno do Patrick conversa muito com o perfil de jogo que a gente vai ter a partir do momento que a gente está jogando fora de casa. Não vai ser um jogo de tanto domínio, vai ser um jogo de muito mais disputa. E aí eu queria que você separasse o jogo em 3 vertentes. O jogo que a gente domina, o jogo que a gente disputa e o jogo que a gente é dominado. Dominado, eu acho que a gente vai ter isso aqui. Dominando, eu acho que a gente vai ter isso aqui. E disputando, eu acho que a gente vai ter isso aqui. Então a gente precisa ter esses jogadores prontos pra guerrear. E na guerra o Patrick tá mais preparado que o Leozinho. Tá tudo certo. Mas na guerra o Patrick tá mais preparado que o Leozinho. Não tem o que argumentar quanto a isso. E óbvio, o Patrick não é só um jogador pra disputar, pra recuperar essa bola, pra tá ali guerreando. É um jogador que também tem boa capacidade técnica. É um jogador que também, ao receber essa bola, sabe o que pode entregar, sabe o que pode fazer. Por exemplo, eu acho que o nosso lado esquerdo fica muito melhor. Você vai ter o Julimar caindo por ali, você vai ter o Patrick caindo por ali, você vai ter o Léo Derrick caindo por ali. Então você cria uma zona de conexão que você pode potencializar hoje talvez 2 dos seus melhores jogadores. Que é o caso do Julimar e é o caso do Léo Derrick. O Julimar sendo desequilibrante com gols, com assistências. O jogador mais influente nesse aspecto nessa reta final de temporada do Atlético. E você ainda tem o Léo Derrick, que vem sendo um jogador que vem criando e criando muito. Então, acho que a presença do Patrick, assim, ao longo de toda a Série B, foi um ponto de segurança para o time do Atlético. Ao longo de toda a Série B, foi um jogador que a gente pôde contar. Ah, tem questões físicas? Tem questões físicas. Mas, paralelamente a essas questões físicas, é um jogador que eu acho que sempre foi competitivo, sempre foi muito disponível para fazer o Atlético um time que pô, se adaptasse. Acho que o Patrick é um jogador de muita adaptação. Exatamente nessa capacidade dele virar um volante, dele virar um camisa 5 e dele virar um jogador mais construtor. Poder jogar mais numa faixa central, poder jogar mais numa faixa lateral. E aí a gente fala do Leozinho também. Não é que o Leozinho não possa ser importante para um jogo como o jogo de Araraquara. O Leozinho vai continuar sendo importante. Mas o Leozinho vai ser uma alternativa pro segundo tempo para os mais mercenários. Se a gente estiver ganhando, é um jogador para segurar a bola. Se a gente estiver ganhando, é um jogador pro Atlético manter posse. Manter posse, ficar confortável a partir do momento que a gente recupera a bola. E óbvio, uma alternativa clara de 1 contra 1, uma alternativa clara de associação.
Então, se a gente vai ganhando, o Leozinho ele vira uma alternativa legal. E se a gente vai perdendo, mais ainda. Pra abrir defesa, o Leozinho é um jogador que talvez seja o melhor do elenco do Atlético. No sentido de ter um contra um, mas no sentido também de contrapasses, de tentar finalização. O repertório do Leozinho, ele é muito. Assim, a caixa de ferramentas do Leozinho ela é muito grande. Então acho que a gente vai poder aproveitar o Leozinho no segundo tempo. Isso sabendo que a gente, por exemplo, não pode não ter o Dudu. O Leozinho vira essa alternativa de organização do Atlético na segunda etapa. O Leozinho vira essa alternativa de um jogo mais controlado no segundo tempo. Sabe? Então, é uma notícia que eu comemoro, assim. Você ter o Patrick, você ter o Leozinho, aí vai do Odair também saber fazer essa administração de grupo, né? Essa administração de elenco do Odair, deixando claro que existe um perfil de jogo que combina mais com volante de disputa. Existe um perfil de jogo que combina mais com meia criativo. E fazer com que os jogadores entendam essa rotação, pô, é fundamental. A gente conversou sobre isso no Arena Threats. No jogo contra o América, que se Deus quiser a gente ganha da Ferroviária e já sobe, mas se a gente precisar ganhar no jogo contra o América, a situação ela já vira novamente. Você tem o Leozinho novamente como uma alternativa interessante. Você tem o Leozinho novamente como um jogador que pode buscar esse um contra um, que pode buscar esse jogo mais sustentado. Então é a partir disso que a gente vai encaixando o jogo do Atlético, a gente vai amadurecendo o jogo do Atlético. Um jogo maduro não é um jogo 100% eficiente. Um jogo maduro é um jogo que você consegue ter boa capacidade de associação, você consegue ter boa capacidade de troca, mas quando precisar você vai ser o time da transição. Um time que se adapta ao momento defensivo, ao momento ofensivo. Eu acho que o Odair conseguiu implementar isso. Então já fica aí, o time pro Atlético jogar contra a Ferroviária vai ter Santos no gol, vai ter o trio de zaga, né? O trio de zaga muito habilidoso com Benavides, o Carlos Teran e o Arthur Dias, um trio de zaga que vem sendo fundamental para as construções do Atlético. Aí mais à frente você vai ter o Steven Mendonça como ala pela direita, o Léo Derek como ala pela esquerda. E acho que até essa ausência do Léozinho, só um leve comentário, vai ter muito a ver com os nossos alas, tá? Hoje o Atlético pode abrir mão de um meia pensando em manter a fase ofensiva positiva porque você tem Léo Derek e você tem Mendonça sendo influentaços construindo. São dois jogadores com muita capacidade técnica. E aí, pra terminar a escalação, Zapelli, Filipinho e Patrick. E a dupla de ataque, Julimar e Kevin Viveiros, o Atlético para encarar a equipe da Ferroviária em Araraquara. Estaremos lá. Estaremos em Araraquara. Valeu? Tamo junto, forte abraço. É nóis, grande beijo a todos vocês. Valeu!